castigo de Deus. As 7 pragas que abalaram a terra e o céu não foi um eclipse, não foi uma enchente, e tampouco foi metáfora. O que aconteceu no Egito foi um sinal, um castigo real, um aviso, vindo não da terra, mas de um Deus que havia sido ignorado por tempo demais. Tudo começou às margens do Nilo. Aquele rio não era apenas uma fonte de vida, ele era considerado uma divindade em si. Chamado de Hapi, o rio era adorado como o sangue de Osíris, a veia que corria no coração do Egito, alimentando plantações, sustentando impérios e saciando faraós. Mas naquele dia, o sangue deixou de ser simbólico. Moisés, obedecendo à ordem do Deus de Israel, ergueu o cajado diante de Faraó. Com o braço estendido sobre as águas do Nilo, ele bateu o cajado. E então, o impossível aconteceu. O azul do rio escureceu. As ondas ficaram densas. O cheiro de ferro preencheu o ar. Toda essa água do Egito se tornou sangue. Não água vermelha. Sangue. Puro, viscoso, fétido. Peixes emergiram boiando, mortos. Homens que se banhavam saíram correndo, cobertos por líquido quente e espesso. Cântaros cheios de água se transformaram diante dos olhos das servas. Até mesmo as bacias das casas egípcias, aquelas que estavam seladas, agora transbordavam sangue coagulado. Durante 7 dias não havia água potável, nem para beber, nem para limpar feridas, nem para cozinhar. O que antes era fonte de vida agora era fonte de horror. E, no entanto, Faraó não se curvou. Os magos do Egito tentaram reproduzir o milagre. Com truques e manipulações, criaram pequenas ilusões diante do povo, mas não puderam reverter o que havia sido feito. Não puderam purificar o rio. Não puderam restaurar a ordem. A primeira praga não foi apenas uma punição, foi uma declaração de guerra. Deus estava dizendo: eu sou o Senhor, e não há outro. O sangue no Nilo era um lembrete violento de que os deuses do Egito nada podiam fazer. Nem Ísis, nem Ra, nem o próprio Faraó, que se dizia divino. O império que construíra pirâmides e dominava o deserto, agora ajoelhava diante da ira de um Deus invisível. E esse foi apenas o primeiro golpe. O Nilo sangrou como um coração ferido. E quando finalmente voltou ao normal, o medo já estava instaurado. Mas ainda viriam mais 6 pragas, cada uma mais brutal, mais simbólica, mais certeira, porque esse não era apenas um castigo, era um confronto cósmico, Deus contra os deuses. E a terra jamais seria a mesma depois que o céu falou. Quando o sangue escureceu o Nilo, muitos pensaram que aquilo seria o fim, um aviso severo, mas passageiro. O tipo de milagre que se conta em volta de fogueiras e se esquece com o tempo. Mas o que o Egito não sabia é que Deus não havia terminado. A primeira praga havia apenas ferido o corpo. A segunda, agora, iria invadir a alma. Na calada da noite, um som estranho começou a ecoar pelas margens do rio recém-purificado. Não eram os cânticos de sacerdotes, nem o lamento de viúvas. Era um coachar abafado, vindo de todos os lados. Faraó, em sua câmara, foi o primeiro a perceber. A princípio, ignorou. Mas ao amanhecer, o Egito já estava tomado. Rãs, milhares, milhões, bilhões. Elas não apenas surgiram dos pântanos, elas brotaram das entranhas do próprio solo, dos templos, dos campos de trigo, dos vasos de barro, das camas. Sim, as rãs entraram nas casas, nas cozinhas, nos quartos, nos berços, pulavam sobre as mesas dos nobres e rastejavam entre os lençóis dos reis. Invadiram os santuários, os palácios e até mesmo o altar de Ísis, silenciando os sacerdotes com um som ensurdecedor do caos. O Egito havia perdido o controle. Uma civilização que se orgulhava de ordem e simetria, agora afogada em vida disforme, úmida, invasiva e imprevisível. Mas por que rãs? Por que esse animal? Na tradição egípcia, a rã era associada à deusa Heket, símbolo de fertilidade e nascimento. Ela era celebrada, honrada, gravada em amuletos. Agora, essa mesma figura sagrada virava praga. Era como se Deus dissesse: tudo o que vocês adoram, eu domino. A rã,
antes símbolo de bênção, agora era um agente de terror, e não bastava exterminá-las, porque quanto mais matavam, mais surgiam. Quando o povo tentava dormir, elas coachavam nos telhados. Quando buscavam comida, as encontravam saltando dentro das panelas. Quando imploravam silêncio, as rãs cantavam ainda mais alto. Até os sacerdotes desistiram de explicar. Até os feiticeiros temeram colocar as mãos no solo, pois de cada fenda mais rãs emergiam. E então, novamente, Moisés apareceu diante de Faraó. E pela primeira vez, Faraó hesitou. Pediu que as rãs fossem removidas. Prometeu libertar o povo hebreu. Fez um acordo diante de Deus. E quando Moisés orou, as rãs morreram. Todas, ao mesmo tempo. Como se tivessem expirado o último coachar em uníssono. Mas isso não foi alívio. Foi pior. Porque agora, o Egito estava coberto por pilhas de corpos em decomposição. Montanhas de carne pútrida. Odor insuportável. Um sepulcro vivo. E mesmo assim, Faraó quebrou sua palavra. O povo hebreu continuou escravizado. O Egito não aprendeu, não se curvou. E por isso, Deus não recuou. As pragas seguintes não seriam apenas incômodas, elas seriam incontroláveis, irreversíveis, devastadoras. A cada negação do rei, o céu se aproximava mais da terra. Quando o Egito achou que o pior já havia passado, o sangue nas águas e a invasão de rãs, a próxima praga não veio do céu, nem das águas. Ela veio do chão. Veio do lugar mais banal, mais cotidiano, mais ignorado, o pó da terra. Moisés, sem alarde, sem gritar, apenas tocou o pó com seu cajado. E o que era inerte, morto, seco, se tornou vida. Mas não uma vida gloriosa, não um renascimento, uma praga. Em segundos, nuvens invisíveis de insetos microscópicos começaram a se espalhar. Não eram vistos chegando, mas logo estavam por toda parte. Piolhos. Sim, piolhos. Parecia pouco. Mas essa foi uma das pragas mais insuportáveis da história do Egito. Eles estavam nos cabelos das crianças, nas sobrancelhas dos anciãos, nas roupas dos soldados, nos mantos dos sacerdotes. Ninguém foi poupado, nem ricos, nem pobres, nem homens, nem mulheres, nem mesmo os animais escaparam. O pó virou carne viva, e a carne virou ninho. As mulheres arrancavam os cabelos em desespero. Os nobres se escondiam dentro de bacias de óleo perfumado, tentando sufocar os invasores. Os sacerdotes raspavam o corpo em jejum, em penitência, mas nada adiantava. Era como se a própria terra tivesse se voltado contra os filhos do Egito. Pior ainda, foi o que aconteceu com os feiticeiros da corte de Faraó. Aqueles mesmos que haviam simulado os primeiros sinais, agora estavam de joelhos, coçando-se como mendigos. E então veio a confissão que ecoaria pelos corredores do palácio como um presságio. Este é o dedo de Deus. Os magos, os orgulhosos mestres dos truques e das ilusões, reconheceram que estavam diante de algo que não podiam imitar. Algo que vinha de um lugar mais alto, mais antigo, mais forte. Mas Faraó endureceu, mais uma vez, como um coração de pedra que não sente, como um trono fincado no orgulho. E então a poeira não se acalmou. Ela se acumulou, entrou nas narinas, encheu os olhos. Fez dos corpos egípcios um terreno fértil para o desconforto, o desespero e a humilhação. Foi ali que se quebrou a última linha de resistência simbólica. O corpo do povo já não era puro, o templo já não era limpo, a santidade foi infestada. E o povo começou a perguntar quantas pragas ainda virão, mas a resposta não vinha dos deuses egípcios, nem de seus magos. A resposta estava no silêncio de Moisés e no rugido de um Deus que já não aceitava ser ignorado. O céu não apenas falava, ele se impunha, e no próximo golpe não haveria como se esconder nem atrás das paredes, nem sob as asas das divindades antigas. O Egito já havia sentido o gosto da ira divina. A água havia se tornado sangue, o chão havia cuspido rãs, o ar havia se enchido de piolhos. Mas agora seria o próprio céu a se abrir, não para derramar chuva, mas para liberar asas negras.
Ninguém ouviu trombetas. Ninguém previu a hora. Apenas o som. No início, era um leve zumbido. Depois um rugido contínuo, como um vendaval de asas. O povo olhava para cima e viu o céu escurecer. Não por nuvens, mas por moscas. Moscas por todos os lados. Não aquelas que pairam inofensivas nas cozinhas, mas sim, moscas devoradoras, grotescas, agressivas. Moscas que atacavam os olhos, entravam nas bocas, invadiam feridas abertas e deixavam rastro de putrefação onde pousavam. Foi um ataque coordenado, como se guiadas por uma inteligência invisível. Elas invadiram os palácios primeiro, depois os templos, depois os mercados. A riqueza não protegia, a fé pagã não afastava. O zumbido silenciava os sacerdotes. Nem mesmo os encantadores de insetos sabiam o que fazer. As estátuas das divindades foram cobertas por enxames. O rosto de Ísis foi engolido por larvas. O trono de Faraó teve que ser abandonado, pois as moscas fincaram-se em sua pele como ferro em brasa. E então, algo ainda mais assustador aconteceu. Enquanto todo o Egito era tomado pelo horror, uma região permaneceu intacta. Goshen, a terra onde viviam os hebreus. Ali, o ar era puro, o silêncio reinava. Nenhuma mosca, nenhum zumbido. Deus estava fazendo separação, uma linha invisível entre os seus e os outros. Era um recado. Vocês saberão que eu sou o Senhor, no meio desta terra. Faraó, mais uma vez, chamou Moisés. Mais uma vez, prometeu liberdade. Mais uma vez, mentiu. As moscas desapareceram, mas o coração do rei permaneceu infestado. Não com insetos, mas com orgulho, com rebeldia, com cegueira espiritual. E Deus já preparava a próxima resposta. Porque onde há mentira, o juízo não recua, apenas muda de forma. E o que viria a seguir traria morte. Dessa vez, para os animais, para os ídolos vivos do Egito. No Egito antigo, o gado não era apenas uma fonte de alimento, era um símbolo sagrado. As vacas representavam abundância. Os bois eram tratados como oferendas vivas aos deuses. Hathor, a deusa vaca, era adorada como mãe, como fertilidade, como fonte de vida. Os campos eram repletos de pastos. Os currais ficavam ao lado dos templos. O gado era tratado como parte da alma egípcia. Mas então veio a quinta praga, e com ela, o silêncio. Não o silêncio do deserto, mas o silêncio da morte coletiva. Sem trovões, sem chamas, sem sinais visíveis, apenas queda. No início, um boi deitou-se e não se levantou mais. Depois uma vaca sagrada foi encontrada morta diante da imagem de Hathor. Em poucas horas, milhares de animais caíram como folhas mortas. O Egito inteiro começou a feder a morte. Não havia ferimentos, não havia cortes. Era como se algo invisível percorresse os campos e desligasse a vida. Os egípcios choraram, mas não por empatia. Choraram por medo, choraram por desespero, choraram por ver seus deuses caindo diante de seus olhos. Porque se as vacas morriam, o que mais poderia ser tocado? A economia egípcia sofreu um colapso. Os carros de guerra não tinham mais cavalos. As carruagens reais ficaram paradas. Os sacrifícios nos templos cessaram, porque não havia mais animais a oferecer. E novamente, Goshen, a terra dos hebreus, foi poupada. Os rebanhos hebreus continuaram pastando. Nenhum deles morreu, nenhum só. E mesmo assim, Faraó resistiu. O cheiro da decomposição não comoveu seu coração. As preces dos nobres não dobraram sua vontade. E Deus mais uma vez não recuou, porque a cada recusa, a praga se tornava mais íntima, mais próxima da pele, mais dentro do corpo. E então, a sexta praga não viria pelos campos, nem pelo ar. Ela surgiria da própria carne dos egípcios. E pela primeira vez, nem os magos ousariam aparecer diante do rei, porque eles mesmos estariam em chamas por dentro. A quinta praga havia derrubado os deuses do campo, mas a sexta derrubaria os homens. Dessa vez não houve palavras, não houve negociação, nem mesmo um aviso.
Moisés caminhou em silêncio até os fornos de barro, onde os egípcios queimavam tijolos, os mesmos fornos que um dia receberam o suor e o sangue dos hebreus escravizados. Ali, diante de todos, ele recolheu um punhado de cinzas negras e ergueu o braço ao céu. E então, o invisível se tornou dor. As cinzas se espalharam pelo vento, e onde tocavam, a pele apodrecia. Úlceras começaram a brotar, feridas abertas, vivas, ardentes, na pele de crianças, no rosto de reis, no corpo dos magos que outrora zombaram do Deus de Israel. O que começou como uma coceira virou agonia, o que parecia apenas vermelhidão virou chaga, o que era pele agora era carne viva em putrefação. Ninguém estava seguro, nem os soldados, nem os sacerdotes, nem os curandeiros. Até os médicos do palácio se esconderam, enfaixando seus próprios corpos e chorando de dor. Que os magos do Egito, aqueles que se levantaram contra Moisés nos primeiros sinais, agora estavam no chão. Não apenas cobertos de feridas, mas impuros, incapazes até de entrar nos templos, rejeitados por seus próprios deuses. A dor era insuportável, mas o terror era ainda maior, porque ninguém sabia onde seria a próxima ferida. Os egípcios passavam as noites em claro, temendo acordar e encontrar seus corpos cobertos por novas chagas. E muitos, em desespero, começaram a cortar a própria pele, como se pudessem antecipar o castigo e assim se proteger. Mas não havia proteção, porque não era doença, era juízo. E mesmo assim, Faraó resistiu. Suas feridas sangravam sob os mantos reais. Seu corpo latejava de febre, mas sua alma continuava endurecida. O povo começou a murmurar. Alguns clamavam por misericórdia, outros por revolta, mas o rei se calava. E o céu? O céu não. O céu se preparava para a 7ª resposta. Uma resposta que não viria do sangue, nem dos insetos, nem da carne, mas do ar da tempestade, do trovão. Porque o próximo golpe desceria do alto, e não pouparia sequer as colunas do palácio. Depois das feridas, do sangue e da morte, o povo egípcio acreditava que não podia haver algo pior. Mas estava errado, porque a próxima praga não viria nem da terra, nem das águas, nem dos corpos. Viria do céu. Moisés apareceu mais uma vez diante de Faraó. Dessa vez, sua voz era mais firme, mais grave, mais carregada de algo que ninguém ousava nomear: a fúria do Eterno. Amanhã, por esta hora, farei chover uma chuva tão pesada como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. E então, Moisés ergueu o cajado. O céu, que até então estava limpo, se fechou como um túmulo. Nuvens negras, espessas, rodopiavam como fumaça viva. Um silêncio profundo caiu sobre a terra. E então, o trovão. Não um trovão natural, mas um rugido celestial. Um aviso. E a primeira pedra de granizo caiu, do tamanho de um punho. Depois vieram centenas, milhares, toneladas de gelo despencando sobre plantações, casas, templos, corpos. Mas não era apenas gelo. Entre os blocos brancos, línguas de fogo desciam, dançando como serpentes incandescentes. Fogo e gelo juntos. Um fenômeno que não obedecia às leis da física, mas sim à vontade divina. Árvores foram quebradas como gravetos. Estátuas de deuses foram rachadas ao meio. Rochas explodiam. Soldados corriam como crianças. Os gritos eram abafados pelo estrondo dos céus. Os animais, já feridos, agora morriam esmagados. Plantios inteiros foram destruídos em minutos. A elite egípcia tentava se esconder, mas até os palácios tremeram com os trovões. O ouro, o mármore, os santuários, nada resistia. E mais uma vez, em Goshen, a terra dos hebreus, não caiu uma única pedra, nem um trovão, nem um raio, nem o som. A praga era seletiva. Ela sabia onde atingir e sabia quem desafiar. Faraó, tomado pelo medo, clamou: "Pequei desta vez. O Senhor é justo. Eu e meu povo somos ímpios. Peça ao Senhor que cesse este trovão e este granizo." Moisés orou. O céu se silenciou, mas assim que a terra secou, o coração do rei endureceu mais uma vez.
Porque para Faraó, o arrependimento era momentâneo, era conveniência, era medo, e não transformação. E Deus, então, já preparava a próxima praga, uma praga que não destruiria com força, mas com fome. Uma praga que viria raspando a terra, até deixá-la estéril. A oitava praga, os gafanhotos. As pedras haviam caído, o fogo havia queimado, o gelo havia esmagado, mas a terra ainda sangrava. E o que restava do Egito, os poucos grãos, as poucas folhas, os campos quase vazios, seriam agora devorados, porque a próxima praga não destruiria por força, mas por quantidade. Era o exército mais silencioso, mais insaciável, mais voraz. Os gafanhotos. Moisés voltou diante de Faraó, e desta vez o tom mudou. Até quando recusarás humilhar-te diante de Deus? Deixa o povo ir, para que ele seja adorado. Senão, amanhã trarei gafanhotos aos teus termos. Naquela noite, o vento leste soprou sobre o Egito, suave, quase imperceptível, mas carregava em si o prenúncio de um apocalipse. Quando o sol nasceu, o céu não estava azul, ele estava verde, e negro, e vivo, milhões, bilhões. Um enxame tão denso que a luz do dia desapareceu. O som era o de um rio caudaloso, mas era o som de asas. Eles pousaram como chuva viva e começaram a devorar, não apenas folhas, mas troncos, frutos, casas de palha, tecidos, alimentos armazenados, esperanças. Nada ficava, nada resistia, nada sobrava. Em poucas horas, o Egito se tornou um esqueleto do que foi. O que o granizo poupou, os gafanhotos comeram. O que ainda brotava, morreu. Mulheres tentavam afugentá-los com panos, crianças gritavam de medo, homens batiam panelas, acendiam fogueiras, tentavam espantar o inevitável. Mas os gafanhotos não se importavam com o desespero, porque eles eram enviados e tinham uma missão. Deus estava limpando o que restava de orgulho, estava reduzindo o Egito à poeira, estava tornando visível a humilhação de um império que dizia não precisar dele. Faraó, agora desesperado, disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoai ainda esta vez. Rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Moisés orou, e um vento oposto, o vento ocidental, soprou. Os gafanhotos foram levados ao Mar Vermelho, afogados, silenciados, dissolvidos, mas o estrago estava feito. E novamente, Faraó mentiu, enganou, endureceu. Ele não se importava com a dor do povo, ele não temia o Deus dos hebreus, temia perder o poder, e Deus não esperaria mais. A próxima praga não atingiria os campos, os rios ou o céu. Ela atacaria a própria luz, a visão, a consciência. Porque quem caminha na escuridão é porque já escolheu não ver. Não havia mais alimento, não havia mais gado, não havia mais colheitas, mas o Egito ainda tinha algo intocável. A luz do sol que sempre nascia, a luz de Ra, o Deus supremo egípcio, o astro-rei, o intocável, o adorável, a fonte do tempo, da vida, da certeza. Até que Deus tocou o invisível, e a luz desapareceu, sem aviso, sem nuvens, sem eclipse. Apenas escuridão, uma treva viva, densa, pesada, não como a noite comum, mas uma escuridão que se sentia com as mãos. Era como um tecido grosso cobrindo os olhos, como uma neblina que penetrava nos pulmões, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. 3 dias onde o tempo parou. Os relógios de sol ficaram mudos, as sombras desapareceram. O povo não se movia. Ninguém via ninguém. Ninguém deixava o seu lugar. As crianças choravam, os adultos gritavam. Muitos enlouqueceram, porque quando os olhos não veem, a mente vê o que teme. E o que o povo viu foram os pecados que antes o sol escondia, as culpas que a rotina disfarçava, os fantasmas que a religião não apagava. A escuridão revelou aquilo que a luz não mostrava. E os sacerdotes de Ra se calaram.
O Deus Sol havia sido vencido. Nem velas funcionavam, nem tochas queimavam. Era uma escuridão que consumia até o fogo. Enquanto isso, em Goshen, a terra dos hebreus, havia luz. As casas estavam iluminadas. As famílias caminhavam normalmente. As crianças brincavam. Os anciãos oravam. Luz e trevas, separadas, distintas, deliberadas. Faraó mais uma vez chamou Moisés. Mas agora não pediu liberdade. Ele propôs um acordo. Podem ir adorar, mas deixem os rebanhos e o gado. Era o desespero tentando negociar com o inevitável. Moisés recusou. A adoração não seria parcial, nem pela metade, nem sob condição. Faraó, enfurecido, bradou: retira-te de diante de mim. Guarda-te que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E Moisés respondeu: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Mas Deus veria. E a próxima praga não seria dirigida à natureza, seria dirigida à vida, ao sangue, ao primogênito. E então o juízo final cairia. E o choro tomaria as casas egípcias como uma onda de luto incontrolável, porque onde a luz não entra, a morte encontra caminho. O Egito estava em ruínas, seu povo ferido, sua terra seca, sua fé em silêncio, mas o coração do rei continuava endurecido. Foi então que Deus falou com Moisés, não para suplicar, não para advertir, mas para decretar: passarei por toda a terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do servo. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A sentença estava dada, a hora marcada, a justiça em movimento. Enquanto isso, Deus deu instruções a seu povo: matar um cordeiro, marcar os umbrais com sangue e não sair de casa até o amanhecer. Era a primeira Páscoa. O sangue seria sinal de proteção, não porque Deus não soubesse onde estavam os hebreus, mas para que nunca se esquecessem do preço da salvação. Naquela noite, o silêncio caiu como uma mortalha sobre o Egito. Não havia vento, não havia canto, apenas uma calma que antecedia o choro. E então, o anjo passou, sem rosto, sem voz, sem pressa, apenas passou e levou. De um lado da rua, uma mãe dormia com seu bebê no colo. De outro, um primogênito egípcio acordava com falta de ar e, em segundos, caía sem vida. Nas casas nobres, os herdeiros tombaram. Nos casebres, os filhos únicos expiraram. Nos celeiros, os animais primogênitos também morreram. Nem a elite, nem os pobres foram poupados. O grito de uma mãe, seguido do grito de outra e mais outra. E então o Egito inteiro gritou. E levantou-se aquela noite um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Nem os deuses puderam proteger, nem os encantamentos puderam reverter, nem os altares puderam consolar. A morte passou e deixou o trono vazio. O filho de Faraó morreu. E então o rei se curvou, não por fé, mas por fim. Chamou Moisés às pressas, na madrugada, tremendo, destruído, humano. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor, como dissestes. Levai também vossos rebanhos, e ide, e abençoai-me também. O povo hebreu saiu, marchou em silêncio, sob o céu que agora os guiava com uma coluna de fogo. Mas o Egito ficou, vazio, quebrado, silencioso. E naquele dia o nome de Deus não era mais ignorado, porque ele havia falado, com sangue, com fogo, com sombra e com glória.